no portal do Peregrino Conhecendo a Bíblia. No capítulo 13 da Carta de São Paulo aos Romanos, Paulo apresenta orientações civis e políticas. Mas antes de entendermos o que ele expressa aqui, é interessante entendermos a concepção judaica da política. Desde o Antigo Testamento, não há separação entre religião e Estado, porque a nação hebreia, aquela liberta do Egito, aquela que é descendente de Abraão, aquela que é herdeira da promessa, ela é organizada enquanto sociedade civil a partir das leis religiosas. Então, toda vez que no Antigo Testamento ou para o povo judeu se fala na lei de Deus, é a mesma lei que pauta a sociedade civil. Não há diferença. É uma só lei. Então, por que entender isso? Porque lembramos daquele conceito de resto de Israel que sofreu diversas situações de conflito. A partir disso, o povo de Israel não tem mais aquela soberania que eles possuíam em tempos áureos da comunidade judaica. E com isso, outras leis civis vão entrando na organização, né, social dos judeus. E aqui nós estamos falando do Império Romano. Não é o primeiro. Lá no Antigo Testamento também aconteceu, por exemplo, o exílio da Babilônia, em que o povo foi submetido ao exílio e à escravidão pelo imperador Nabucodonosor. Com isso também já havia, então, uma interferência, né, de outras nações. Mas Israel permanece se compreendendo, né, o bom judeu, o tradicional judeu, se compreendendo como norteado por apenas uma única lei, a lei de Deus, e que basta esta para a sociedade. E realmente, se nós vamos entender as leis, né, lá no Pentateuco, lá no início da Sagrada Escritura, ela trata de elementos que não são necessariamente religiosos, ela trata de questões civis. E nesse momento que o povo está vivendo, especialmente essa comunidade de Roma, é uma comunidade que está vivendo no centro do novo império, né, que é o Império Romano. O Império Romano é, até hoje na história, o império mais poderoso que existiu, tanto em dimensões de extensão territorial pelas conquistas, quanto de poder, né, de nações dominadas. A gente sabe que qualquer dominação de um império se dá por guerras, se dá com crueldade, se dá com desumanidade. E era isso que acontecia. O Império Romano não tinha uma religião oficial, pelo contrário, era um império pagão. Depois de muitos conflitos, havia a permissão do culto judaico dentro do Império Romano, desde que pagando os devidos impostos do templo, das sinagogas para o império, né? Para a Pax Romana, né? O imperador garantia a paz, uma paz de medo, uma paz que é mais silêncio do que de fato paz interior e entre os povos, mas o imperador garantia a tranquilidade civil, enquanto a religião cumpria seu papel também dentro daquela sociedade. Então, muda a ideia, muda a compreensão que se tinha de lei. Não era mais uma única lei religiosa, né, que pautava, mas o judeu segue a lei religiosa, mas tem que também obedecer à lei romana, concordando ou não com ela. E no capítulo 13, as orientações que Paulo vai dando é justamente de obediência às autoridades. Ele vai dizer que a autoridade é constituída por Deus e tal, mas lembrando, essa é a ideia, é o que se tinha de compreensão, de concepção lá no período do povo de Israel organizado, com os reis ungidos, né, Davi, Salomão. Agora a gente tem lideranças questionáveis do ponto de vista de serem enviados por Deus, porque matam muito, porque são cruéis, né, porque são reis, imperadores injustos. E se a gente fosse exemplificar aqui, ficaríamos muito tempo só entendendo o Império Romano. Mas por que é importante a gente entender que Paulo precisa dar essas orientações?
porque não caberia aqui a religião entrar em conflito com essas autoridades civis, visto que seriam conflitos perdidos, né? Então, o que ele orienta? Aquilo que o próprio Cristo nos orientou no Evangelho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele orienta o cumprimento da lei civil, sem deixar de lado a sua lei religiosa. Então, tudo aquilo que cabe ao bom cristão, todas aquelas orientações, que aí nós podemos pegar aquelas orientações que a gente viu no capítulo anterior, são aquelas que nós devemos cumprir independente das leis civis e fazer nosso papel enquanto cidadãos. Então, Paulo nos orienta ao respeito a essa diferenciação que passa a existir na política e na religião, né? O cristianismo ele não nasce ao lado da hegemonia política. O cristianismo ele nasce pelo contrário, a partir de um grande conflito entre a política e a religião, né? Jesus Cristo foi crucificado. A cruz era o pior instrumento de tortura do Império Romano e o julgamento de Jesus Cristo se deu por uma coligação dos judeus do Templo de Jerusalém e do Império Romano. Então são dois poderes que se aliaram, o religioso e o político, para matar Jesus. Aqui, essa diferenciação e essa separação para Paulo ela é muito necessária para nós entendermos também o nosso papel como cidadãos. E ele finaliza o capítulo é bastante curto, mas nós estamos falando bastante porque tem bastante elementos importantes a serem compreendidos. Ele finaliza o capítulo nos dando a esperança da vinda de Cristo. No fundo, o que Paulo quer nos dizer? Vamos cumprir aquilo que devemos cumprir. Vamos fazer bem feito o nosso papel de cidadãos, o que pudermos mudar, mudaremos, mas o que nos importa é que não é aqui que as coisas acabarão. E que nenhum imperador é mais forte que o nosso rei, né? O Messias Jesus Cristo que voltará, porque ele finaliza falando justamente da segunda vinda de Cristo e pedindo que nós nos revistamos dele. Esse é o nosso papel na sociedade em que estamos inseridos a partir da nossa religião.